nosso canal. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Amém? Queridos, antes de dar início ao comentário da quarta lição do terceiro trimestre do ano de 2014, eu queria comunicar aos irmãos que a última semana nós não fizemos nenhum comentário por motivos simples, mas respeitados, que é questões trabalhistas, seculares, entendeu? Nos segurou um pouco. Então queremos pedir aí desculpa aos irmãos pela demora, mas queremos também pedir que os irmãos compreendam que esse projeto, esse trabalho não tem o menor interesse em apresentar desfile de conhecimento, e sim incentivar, cultivar o interesse dos irmãos, nossos também, em entender um pouco mais a palavra do Senhor, o seu forte e verdadeiro Evangelho. Tá certo, queridos? Deus abençoe vocês. Vocês são 10. Amém? Queridos, quarta lição do terceiro trimestre de 2014 tem como título Gerados pela Palavra da Verdade. Olha que coisa importante. Gerados pela Palavra do Evangelho da Verdade. O Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do favor que não merecemos, da ajuda que não cultivamos o merecimento dela. Você tem motivo para dar glória a Deus aí, mesmo calado, quietinho no canto, ou se quiser pode pular e se alegrar, porque esse Evangelho é sobre a sua vida, sobre a minha vida. Por isso que Deus tem um interesse em falar conosco, nos ensinar, tá certo, querido? Pois bem, meus amados, o texto extraído para debate, para diálogo, está na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 9 e 10, e 11, e também 16º ao 18, que diz assim: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Olha aí, presta atenção, coisa forte, hein? Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Quando o Espírito de Deus não deixa a gente achar que somos alguma coisa, valorize a Cristo, porque a nossa natureza ela deseja ser alguma coisa assim. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência de seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Queridos, vamos abrir um parênteses aqui para comentarmos alguma coisa importante. Deus, em momento algum, está querendo dizer, através do seu servo, que Ele não tem prazer na pessoa abastada financeiramente. Por favor, não deixe que isso entre na sua mente, tá? E nem por você ter um pouco menos de recursos do que teu irmão, não se sinta melhor do que ele por não ser rico, ou não se sinta menor do que ele por não ter o que ele tem, tá certo? Deu para compreender? Comente isso também na sala de aula, isso é importante, porque às vezes nós percebemos alguns comentários desnecessários sobre quem tem condições financeiras, entre aspas, agradáveis à vida secular, ok? O objetivo da lição, querido, é observar a relação entre os pobres e os ricos. É um comentário que Tiago faz naquele momento, entendeu? E defender que Deus só faz o bem. Isso é praticamente óbvio, mas vamos
comentar alguma coisa. Compreender que os filhos de Deus são primícias dentre as criaturas. Você só vai conseguir entender esse terceiro item que eu falei se você compreender o Evangelho da Graça. Se você não compreender o Evangelho da Graça, pode ser que você decore algumas coisas. Mas se você entender o amor que Deus tem por você e o que Ele fez para não perder você, para não estar longe de você, através do sacrifício, do pagamento do resgate, da salvação da tua vida, só para estar com você, você vai compreender que você é uma primícia, algo muito legal que Deus quer te apresentar como o primeiro, como aquela criatura agradável, como aquele bem agradável que Ele tem. Olha, é meu, você é meu. Está compreendendo? Que coisa linda, não é? Vamos lá dessa folha. Vamos aqui dar lugar para que o Espírito de Deus fale conosco. Queridos, a introdução eu achei interessante dessa lição. Eu gostaria de repetir aos irmãos. Por gentileza, tenham um pouquinho de paciência com o seu irmão aqui, tá bom? Diz assim, hoje nós vamos estudar acerca da qualidade relacional da igreja nos diversos níveis de interação entre pessoas geradas pela palavra. Veremos a epístola de Tiago apontando as distorções sociais que podem existir e existem em um ambiente eclesiástico ou de convivência entre irmãos. A nossa perspectiva é de que possamos nos relacionar com o outro, nosso irmão, nosso amigo, crente, cristão, independente da sua condição econômica e social, ligados sobretudo pelo Evangelho. Um texto importante de muito valor, que vale a pena ser repetido várias vezes para trazer à tona o que vamos tratar na sala de aula nessa próxima escola bíblica dominical. Queridos, prestem atenção nisso aqui. Vamos direto ao ponto. No primeiro tópico diz a relação entre os pobres e os ricos da igreja. Vamos voltar um pouco. No momento em que Tiago, naquele período que Tiago tratava esse assunto. Por que ele tratava esse assunto? Assunto que não foi tratado somente por ele, por Paulo também, até mesmo nosso Senhor Jesus, que deu início, é lógico. Se falamos de Paulo, de Tiago, de qualquer outro ser utilizado por Deus para trazer algo para nós temos que atribuir toda a honra e glória a Deus, porque foi Ele quem usou para fazer, certo, querido? Isso já corta toda e qualquer vontade ou interesse de ser alguma coisa acima de Jesus dentro da igreja ou no contexto eclesiástico. Amém? Olha que coisa importante. Quando o Tiago fala disso, ele estava comentando uma situação existente naquele período. Você acredita que naquele período tão verde, tão à flor da pele do Evangelho, tão novo, o cheiro da boa nova, da nova notícia, do reino de Deus ali estava tão forte, existia entre os denominados crentes acepção de pessoas? Você acredita nisso? Nenhuma semelhança, acredite, não é mera coincidência, tá? O que deve ser levado em conta, que fazer acepção de pessoa é tratar de maneira diferenciada para melhor alguém, não pelo que ela é, mas pelo que ela tem. Você acredita que existiam pessoas no meio evangélico, naquele período, que discriminava o outro por questões sociais, econômicas? Por isso, Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele instrui os seus homens, os seus vasos, para orientá-los que esse comportamento não é sadio, não vem de Deus, e muito menos te abre as portas para
para a hierarquia eclesiástica, ou seja, espiritual, muito menos ainda. Deus não se corrompe com tais bobagens. É por isso que Paulo, quando ele escreve aquele texto muito utilizado por nós na Santa Ceia, ele diz que não compreendem o corpo e o sangue de Cristo, por isso come e bebe para a indignação própria, para a sua própria condenação, porque não compreender o corpo é não compreender os ensinamentos de Cristo, não compreender o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz ali, a redenção nossa, o pagamento do nosso resgate, ele está muito relacionado a amor incondicional. E existia nos tempos ali de Paulo, de Tiago, aquela exclusão de certas pessoas por elas não terem condições. Vale a pena salientar que a igreja primitiva ela era formada por muitas pessoas, e na sua maioria eram pobres. É importante também eu abrir um parênteses aqui para que seja salientado que o pobre ele tem motivos sobremaneira para glorificar a Deus, porque foram alcançados pelo Deus vivo e tem para eles uma herança eterna garantida pelo amor do Deus vivo. Você tem irmão que não tem condições financeiras exclusivas, mas você tem motivos para glorificar a Deus. Fecha esse parênteses. Então Paulo e Tiago eles reclamavam dessa situação, que é isso que acontece. Os irmãos com condições se reuniam para cear, a ceia do amor, ou convívio na igreja, e se eles marginalizavam os que não tinham boas condições financeiras. Que coisa feia, não é, rapaz? Sabe que isso acontece nos dias de hoje? Entre os cristãos não, entre crentes pode até acontecer, mas entre cristãos não existe isso. Então Deus, Ele não joga fora também essas pessoas pelos seus erros, de forma alguma. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado, mas Ele nos orienta, dizendo: isso está errado, isso é errado, você não entendeu o Evangelho, você não consegue se alimentar do corpo e do vinho, do sangue de Jesus, porque você não entendeu o Evangelho, não entendeu o sacrifício da cruz. Que coisa profunda, dá para se analisar, trazer isso para a sala de aula, ver a profundidade disso. Se somos novas criaturas, regeneradas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito de Deus através do Evangelho, nova criatura nós somos, então precisamos valorizar o que Deus está nos dando e nos esforçar para viver esse Evangelho lindo, Evangelho sem acepção. Tanto o rico quanto o pobre, eles são observados por Deus da mesma forma. Outra questão importante que deve ser observada: você não pode criticar alguém por ter bens, condições financeiras. Por favor, tem que ser inteligente. Tudo que Deus nos dá, tudo aquilo que está sobre nós tem um objetivo. A própria palavra diz que todas as coisas contribuem para um bem específico sobre aquele que foi chamado por uma determinada para uma determinada obra, função, objetivo de Deus. Nós decoramos muito esse texto, mas você compreende ele? Você consegue viver ele? Pense nisso. Olha que coisa importante. Os ricos na igreja antiga, os ricos são identificados na Bíblia como os judeus proprietários de muitos bens e que negligenciavam as obrigações que pesam sobre os que desfrutam de tal condição. Fale com o seu professor, questione: professor, qual é a condição necessária para que eu, que tenho uma condição boa de vida, qual é a condição que eu preciso me tomar como característica de vida?
Qual é a condição que eu preciso viver? Traga isso para a sala de aula. O objetivo não é criar, aumentar a acepção. Pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, o objetivo aqui não é aumentar a distância, é arrancar o que nos distancia e nos aproximar cada vez mais para que o corpo do Senhor Jesus seja edificado. Para Deus, queridos, todos somos iguais, todos. Para Deus todos somos iguais e nós, igreja, devemos receber todos. Eu disse, entre aspas, grifado em negrito, todos, de forma semelhante, igual. Pense nisso e leve para a sua vida e traga na sala de aula também. E na sala de aula a gente vai entender como devemos agir. Você não pode virar as costas para alguém que chega debilitado e se alegrar quando alguém chega imponente. Se Deus, que nós vamos defender, que só faz o bem, é o nosso Deus, significa que somos de Deus. E se somos de Deus, por que temos características que não pertencem a Deus? Então precisamos ter as características. Se somos filhos de Deus, devemos trazer sobre nós o DNA de Deus. Se Deus é bom, devemos ser bons. Se Deus é amor, devemos ser amáveis. Se Deus é benigno, devemos ser benignos. E se Deus é pacífico conosco, devemos ser intolerantes com o próximo? Devemos ser tolerantes. Pense nisso. Para que você entenda e compreenda o porquê nós fomos gerados pela palavra da verdade, eu gostaria muito que você se lembrasse sobre os textos apresentados por Paulo ali aos Gálatas, que comenta, menciona sobre as virtudes do fruto do Espírito. Que Deus abençoe você e isso traga uma engrenagem ali tentando alavancar uma jornada melhor para a sua vida e você cresça na graça e no conhecimento. Entenda uma coisa: a sabedoria, ela vem de Deus. Ela não é alcançada por esforço humano. Conhecimento sim, mas a sabedoria vem de Deus. Então se esforce para agradar o teu Deus e Ele te recompense com a sabedoria do Evangelho da Graça. Amém? Beijo no coração. Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, me perdoa pelas dificuldades que eu venho tendo de tentar ajudar os irmãos, tá? Meu objetivo é só tentar ajudar. Quem ajuda é o Espírito de Deus e eu só tento colaborar. Amém? Se vão orar por mim, acredito que sim. Vocês são bênção pura, entre aspas. Deus abençoe, beijo no coração, se inscreva no canal, envie ideias, informações, temas que possamos trabalhar também. Não tem a necessidade de ser apenas o da revista da Escola Bíblica, mas traga, envie ideias, temas para serem discutidos. Nós precisamos nos ajudar, nos tratar incondicionalmente, sem acepção. Amém? Deus abençoe vocês, até o próximo debate. Até mais. Deus, onde estás? Te procuraria na porta